Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, você que nos acompanha aí pela live do Facebook, está vendo que nós temos bastante pessoas por aqui agora para essa entrevista, mas nós vamos começar, daí a gente vai apresentando na medida em que vai chamando para participar da conversa aqui as pessoas. Mas nós vamos começar a nossa conversa do dia de hoje com o Dr. Fábio Luiz Arante. O Dr. Fábio Luiz Arante já esteve aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó e no dia de hoje nós vamos conversar então, Dr. Fábio, sobre essa questão do canabidiol, a utilização terapêutica do canabidiol. Muito bem, como é que começou isso? Como é que o doutor teve acesso à informação, à formação e à utilização e aplicação? Bom, então a minha história é a história de muitos outros, né? Como muitas pessoas, eu também era uma pessoa que tinha muito preconceito com relação à planta de que é feita essas medicações, que é a cannabis, né? Mas eu tive uma questão familiar, que meu filho é autista, e dentro da evolução do quadro dele, em algum momento a gente estava buscando resumidamente, né, uma forma de melhorar mais o quadro dele, e o médico dele estava iniciando esses tratamentos com cannabis, e optamos então por iniciar esse tratamento, tendo resultados muito, muito interessantes, e isso me fez ir buscar o conhecimento, né? Então eu acabei indo atrás de conhecimento pensando no meu filho, para tentar melhorar, poder trazer melhoras para o quadro dele, mais conhecimento. E isso abriu na minha cabeça depois que eu fiz um curso específico sobre tratamento com medicamentos de cannabis. E isso me trouxe conhecimento de tantas outras doenças que podem ser tratadas com esses produtos. E desde o começo do ano já venho prescrevendo para diversas situações, assim, com resultados muito, muito, muito interessantes. E por isso que eu disse que é empolgante, porque a gente começa a tratar, a gente tem o preconceito, mas depois que começa a ter os resultados, ele muda a nossa cabeça. Muito bem, o doutor Fábio está falando de preconceito, porque a gente está falando da cannabis aqui, e para a população que de repente não liga o termo cannabis, a gente está falando da maconha, da planta que é a maconha, né? Que é conhecida também como a cannabis, que é o nome científico, né, da planta. E, doutor, só que aqui a gente não está falando da planta em si, mas é de um item que é retirado dela para a fabricação de medicamentos, que é o canabidiol. Exatamente, a gente fala, hoje está muito em voga o canabidiol, que é um dos componentes da planta da cannabis, né? É feita uma extração da planta e isolado alguns componentes que a gente tem interesse em usar para tratamento mesmo de doenças, né? Eu sempre explico que não é só o canabidiol, existem diversos outros canabinoides que estão em estudos. Tem também o THC, que é o famigerado, né? Que as pessoas dizem, o THC é o que dá os efeitos psicoativos nas pessoas, mas ele também com uso como medicamento, dose certa, uso certo, ele também traz muitos benefícios. A importância aqui de colocar essa situação. Aqui não é a utilização da planta, não é o consumo da maconha aí que é ilícito, né? Que inclusive é ilícito, mas é a utilização da planta, a retirada dessas essências aí da planta para a confecção, para a elaboração de medicamentos. Como é que isso já existe uma legalização desses processos de fabricação de medicamentos no Brasil? Sim, existem já processos tanto para o consumo quanto para a produção no Brasil. Realmente a gente ainda está engatinhando, está em passos iniciais sobre isso, mas no Brasil já existem algumas normatizações, tanto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, quanto de leis mesmo, que estão liberando para que seja produzido no Brasil. Ainda o plantio é reservado para alguns casos de pessoas, normalmente pacientes, que têm autorização judicial para produzir a planta e poder produzir a maioria dos medicamentos no formato de um óleo. Mas já existem empresas, ainda essa semana eu tive contato com uma empresa que está para lançar 5 produtos à base de cannabis para as farmácias. Hoje ainda não tem um produto que é disponível em farmácias com acesso direto e isso vem crescendo,
mas a maioria dos pacientes hoje ela acaba fazendo a compra do produto por importação direta, por empresas que fazem isso, ou por associações de pacientes que se juntam, conseguem autorizações judiciais para poder produzir, para plantar a planta e produzir o medicamento. Nós temos aqui o Alexandre Machado de Assis, que é aí o fundador da ABEC. Explica pra gente o que é a ABEC, então. A princípio eu sou também um paciente, né? Certo. Da cannabis, então eu iniciei a necessidade do uso veio alguns anos atrás, eu diria uns 12 anos, quando eu fui diagnosticado com artrose coxofemoral bilateral. Então comecei a importar, como o Dr. Fábio mencionou aqui, existe a possibilidade de importar. Então fui na Anvisa, fiz todo o processo, fiz a importação do CBD isolado. Como você mencionou, o CBD é um dos ativos aí da planta, né? Certo. Então normalmente o importado ele traz essa partícula isolada, né? Então a partir daí foi muito caro. Essa importação ela tem uma média de R$ 1.500 por frasco. E esse frasco dura? Dura um mês. Mais ou menos um mês. 1.500 por mês, uma média aí de tratamento. E ele é um tratamento contínuo que tem que fazer ou ele é toda. tem que a utilização contínua? Porque ele é um remédio contínuo, normalmente você usa para dor crônica ou para algum problema que já é fixado, né? Então ele é uma solução, mas é uma solução para ser usado a vida toda mesmo. Muito bem. E aí veio a ABEC, que é uma associação. A gente facilita o acesso, né? A gente dá informação, a gente está junto com médicos, né? Para fomentar a pesquisa e também mudar essa cabeça que o próprio Dr. Fábio falou do pessoal que tem essa ideia, né? E uma coisa que foi falada aqui, que acho que é bom frisar, é que o tipo de cannabis, né? Como você disse, é a maconha, mas é um outro tipo de cannabis. Então você tem a cannabis que é para o usuário recreativo, né? Vamos dizer, que é um tipo de planta, que ela dá um certo percentual de THC, um certo percentual de CBD. Para o uso medicinal, a planta é outra. É outra planta. É outra planta. Ela se inverte, o nível de CBD é muito mais alto do que o nível de THC, que é o psicoativo. Então você pode dizer que é uma planta que não daria para ser usada recreativamente, sabe? Certo. Só mesmo para fazer a extração e a medicina dela. E qual é o efeito, né, depois que você começou a utilizar esse medicamento importado aí, qual é o efeito que o medicamento causou sobre o teu problema? Sim. Olha, a gente vai percebendo que você não precisa tomar tanto anti-inflamatório, você vai desmamando dos remédios alopáticos convencionais. Então eu sempre tomava um Cimelidezinho, sempre tinha vocês podem dizer nome comercial aqui, Não, mas tranquilo. eu sempre tomava um remedinho ou outro. Então eu já estou há 12 anos convivendo com uma artrose coxofemoral bilateral que tinha indicação cirúrgica desde o início. Então eu tinha mais ou menos 35 anos na época, era indicação de prótese. E a prótese ela tem uma validade de 20 anos a primeira, mais ou menos, né? Que os ortopedistas me corrijam aí. Mas então, assim, eu teria, vamos dizer, até 55 anos eu teria prótese, teria que trocar. E teria que fazer mais uma outra, que duraria até 60, 70 anos. E aí já não daria para fazer uma terceira. A terceira já não é tão indicada, a terceira prótese. Então, quanto mais eu conseguir expandir o meu tempo aí, fazer a prótese mais velha, é melhor. Então, a cannabis vem me ajudando a levar essa vida bem, com qualidade de vida, né? E sem tomar remédio, que dá problema estomacal, outros tipos de problema, né? E a ABEC funciona onde? Como é que as pessoas têm acesso a essa associação? Bom, inicialmente a gente ainda é um grupo mais fechado, né, para pacientes que já estão cadastrados, mas a gente tá cadastrando novos pacientes e está buscando para esses pacientes o direito de se automedicar, né, de fazer o seu remédio, né? Certo. Então, É um processo simples de fazer o remédio? Tá. A extração do medicamento dá para fazer na sua cozinha. É uma coisa que, sabe, é uma receita, vamos dizer. Você consegue extrair em casa. Então, qualquer um que pudesse plantar em casa poderia retirar o seu medicamento. Em vez de pagar R$ 1.500, poderia retirar o seu medicamento. É um liquidificador e forninho, né? Isso aí, isso aí. Certo, então, assim, certo. a indústria hoje, a gente tem toda uma questão
de monetária, né? Que a indústria tem essa RDC da Anvisa que liberou você importar o insumo, mas que não te liberou de plantar no Brasil. Então hoje você pode trazer, você pode ter uma importadora, você pode ter uma marca de remédio com o teu nome, mas você não pode ter a planta. Então, é o Brasil sempre na retaguarda, As né? questões econômicas também entrando em campo aí, né? Eu quero falar agora também com o Tony. Por favor, vira o microfone aí, falar com o Tony Tomelin. Aumenta, né? Aumenta o microfone que o Tony não é fraco, né? Mas Tony Tomelin está aqui, da T2, academia também. Tony, você também tem uma experiência aí ligada à medicação com base no canabidiol. Conta pra gente qual é a tua experiência. Exatamente, eu sou paciente renal, né? Muita gente nem sabe, mas eu tenho um rim só que funciona plenamente. Então, desde cedo, desde criança, ali, a gente sempre teve que ter muito cuidado em relação a isso. Então, sempre evitei muito a questão de remédios, coisas assim. E depois dos meus 15, 16 anos, além de ter um rim só, eu comecei a ter nefrite, que é a inflamação. Se eu falar alguma besteira, o doutor me corrige aqui, mas é a inflamação dos néfrons. E o tratamento para isso seria um anti-inflamatório convencional, só que o anti-inflamatório acaba fazendo mal para os rins. Então, arruma uma coisa, acaba prejudicando outra. E depois que eu comecei a saber mais, até pelo Alexandre ali, da questão do efeito anti-inflamatório do canabidiol, aí eu comecei a pesquisar. Depois, o Dr. Fábio aqui, a gente já se conhece há alguns anos, começando a conversar, me consultei com ele. Ele fez a prescrição e depois que eu comecei a fazer o tratamento com o CBD ali, nunca mais eu vinha sangue junto na minha urina quando me atacava as crises. Então, com um resfriado, com qualquer coisa que me abaixasse a imunidade, eu já sabia até que eu ia ficar resfriado, alguma coisa assim, por ver já na minha urina. Então, depois que eu comecei o tratamento com o CBD, nunca mais me atacou. E, além de tudo, isso me trouxe alguns benefícios com relação à qualidade do sono, coisa assim. Tu me conhece, né? Eu sou bem ativo, então sempre tive bastante dificuldade para dormir e tal, tá sempre muito ligado. Então, isso acabou me trazendo uns outros benefícios terceiros, assim, como, por exemplo, na qualidade do sono. Muito bem, mais um relato aí de benefícios trazidos pelo uso do CBD, é isso? CBD que é o canabidiol. Mas agora eu quero conversar, nós estamos aqui com a dona Dorli, aqui nos estúdios também, só aproximar um pouquinho mais do microfone, dona Dorli, porque a dona Dorli, ela é avó do Benjamin Zimmermann. Benjamin Zimmermann, ele está aqui nos estúdios da Rádio Cultura, ele não está aqui no estúdio, ele está ali, né, na recepção, ali fora do estúdio, com a sua mãe, com a mãe dele, né, com a mãe do Benjamin, e quem está aqui é a vovó, a vovó ou a oma, enfim, né, que é a dona Dorli, e que vai falar sobre a situação do Benjamin. Qual é a situação do Benjamin? A situação do Benjamin era essa. Ele, até 1 ano e meio, a gente não sabia o que ele tinha. Aí, com 1 ano e 6 meses, a mãe dele foi atrás e foi descobrir que ele era autista. Autista, certo. E daí ele começou a tomar remédio convencional, através de uma neuropediatra, ele começou a tomar remédio convencional. Mas como o pai dele trabalha com sistema de informática, ele acabou trabalhando para o Tony, e o Tony acabou falando desse canabidiol, desse CBD, e acabou conseguindo, através do Dr. Alexandre, para que o menino trocasse o remédio convencional para o CBD. E desde os primeiros tempos, em 1 semana, 2, eu até tinha retirado o remédio convencional por conta própria em casa, porque eu cuidava mais dele, porque não tinha mais condições de vivência com ele. Aí, a partir do momento que ele começou a tomar o CBD, ele começou a mudar o comportamento dele, ele começou a ficar mais ativo, mais alegre, ele ficou, assim, uma criança bem alegre,
dado com as pessoas, conversa, cumprimenta, ri, e em casa ele é bem ativo, ele tem uma mentalidade muito ativa, ele mudou completamente daquela criança que tinha só crises e que tinha engordado bastante com esse remédio convencional, muito gordo mesmo para a idade dele, então ele perdeu esse peso todo porque parecia um inchaço, e com o canabidiol ele é hoje uma criança normal. Certo. Mas teve alguma fase que vocês tiveram que parar Teve. de dar esse medicamento? Teve. O que aconteceu ali? É que que a gente não conseguiu o medicamento por causa que não tinha como nós conseguir ele. Certo. Aí nós paramos e nós tivemos dificuldades muito grandes com ele, para ele poder... voltou tudo ao antigo, sabe? Na Certo. escola as professoras mandavam dizer que ele não queria brincar, que ele só chorava, se jogava no chão, dava crise após crise. E agora que ele voltou novamente, foi conseguido através do Tony, através do Alexandre, nós conseguimos novamente. Então agora ele está voltando à normalidade. Depois que ele começou a tomar de novo, ele está voltando, está dormindo muito bem, está sendo muito ativo, muito alegre de novo. E nesse período em que ele ficou sem o CDB ali, CBD, né? CBD, vocês voltaram com a medicação Não. normal? Não, nunca, nós não demos medicação nenhuma para ele. Certo, Ele porque- viveu assim Isso foi quanto tempo que ele ficou sem medicamento nenhum? 2 semanas. 2 semanas, e em 2 semanas já começou a ter os problemas novamente ali. Mas depois que voltou a ter a medicação, tá... Agora ele está voltando tudo à normalidade de novo. Ele está tomando normalmente a medicação que o Alexandre e o Tony conseguiram para a gente de novo. E daí ele é um menino alegre. Não sei se você chegou a ver, Não, conversando. com certeza. Eu fui lá fora, cumprimentei ele me cumprimentou. Ele fez é questão- muito ativo. Ele é muito Ele ativo. fez questão de me cumprimentar, né? Ele é muito ativo, ele é muito bem social, ele é bem sociável, assim, ele é muito amoroso, e ele está voltando cada vez mais à normalidade dele. Na escola ele está tendo bastante de novo frequência, as professoras estão muito felizes com ele. Certo, o doutor Fábio, essa é uma outra aplicação também, né, do CBD, porque é uma aplicação que a gente pode chamar na questão psiquiátrica também. Como é que é no caso aqui do Benjamin? Realmente assim, ó, o canabidiol, ó, chegou o Benjamin. Ó, o Benjamin está aqui, chegou aqui no estúdio, ele está junto aqui da avó. Bom dia. Olha aí. Oi, tudo bem? Tá aqui. Esse é o Benjamin, está aqui junto com a gente, está junto da vovó Dorley aqui, Não né? é o pessoal, né, Benjamin? Então, assim, realmente, eu até, quando eu converso com os pacientes, eu explico que nós tivemos na história da humanidade um limbo da maconha ou da cannabis, que foi o século passado. Porque o cannabis era usado como medicamento desde o século XVII, em largo uso, assim, como medicamento para gripe, para cancro, que eles chamavam antigamente, que eram os tumores, né? E diversas outras doenças. Inclusive, a gente passou recentemente pela pandemia do Covid, né? Que é o Covid-2, né? E o Covid-1 foi usado canabidiol, foi usado tintura de cannabis para tratar, na época, né? Que foi a gripe espanhola. Mas os estudos retornaram a partir da década de 70 e mais fortemente nos últimos 30 anos, e cada vez mais tem se expandido. Como o Alexandre falou que existe dificuldade para acesso ao medicamento ainda muito, também pelas regras da medicina e dos próprios países, a dificuldade para os estudos. Certo. Mas existem estudos que são feitos já in vitro, né, em plaquinhas de células, e já começando alguns estudos em pacientes, mostrando em diversas condições de saúde sinais de melhora. O canabidiol, especificamente, ele tem, como o Tony falou do caso dele, que é a nefrite, que é uma doença autoimune causada pelo próprio organismo, que faz um processo inflamatório, combate a própria célula. O canabidiol ele tem já demonstrado, através de alguns estudos, que ele tem ação imunomoduladora. Ele modula esse sistema imunológico, por isso também da ação anti-inflamatória. Então, ele já tem tido casos de ser utilizado em doenças autoimunes, reumatismos, problemas intestinais também, né? O lúpus, que é um reumatismo também, pacientes que... eu explico assim, falo com alguns
colegas até que eu tenho divulgado, que eu faço os tratamentos, que eu brinco assim, mandem para mim o que vocês não estão conseguindo resolver, ou que vocês não estão conseguindo controlar, porque ele vem como mais um arsenal das terapias. Eu explico assim, por exemplo, o caso do Benjamin, é o caso que o canabidiol isolado está resolvendo bem, mas não quer dizer que é a única terapia, ela faz parte da terapia. Acho que isso é importante até para entender que quem vai usar o cannabis, os óleos de cannabis, tem que fazer o acompanhamento médico para ter toda essa questão de como utilizar a medicação. Então, hoje eu tenho usado para pacientes com Parkinson, mal de Parkinson, tremores, mal de Alzheimer, com melhora da qualidade de vida, diminuição da ansiedade, da agitação. Os pacientes autistas também, que tem um estudo muito robusto já que foi feito em Israel, que é um pesquisador que é específico sobre autismo, com resultados demonstrados de melhora do comportamento. E assim, a gente conhece os estudos, mas a gente conhece os pacientes também. E eu, com praticamente um ano de tratamento de medicamentos com cannabis, eu tenho tido assim, experiências fantásticas de pacientes paraplégicos mexendo a perna. Não é mentira, eu tenho paciente paraplégico que está mexendo a perna. Paciente com sequela de derrame, que não conseguia falar direito adequadamente, conseguindo melhorar sua qualidade de fala, porque também um dos efeitos no cérebro, ele regenera as células do cérebro. É realmente fantástico. Muito bem, a gente está rapidamente aqui com a mãe do Benjamin também. Muito bom dia. Bom dia. Pode chegar um pouquinho mais perto só. Como é que é seu nome? Naira. Naira. E a gente viu o relato da vovó, né? Mas sabe que a vovó sempre faz um pouquinho mais, né? Sim. Defende, né? Aham. Mas agora, fala você aí, experiência de mãe a partir da utilização do medicamento, como é que você percebeu a evolução do Benjamin? Bom, a evolução do Benjamin foi aumentando conforme foi passando o tempo que ele estava tomando, né? Porém, ele foi crescendo. Então, eu associei ao seu crescimento de idade junto com o canabidiol. Porém, quando ficou sem o uso, eu vi que o uso do canabidiol melhorou a evolução dele em uns 90%, e não a idade. Porque ele deixou de comer novamente quando ele não estava tomando, ele começou a ter vômitos constantes, crises constantes, a evolução na escola regrediu totalmente. Então, o canabidiol tem ajudado muito a gente. A minha sogra, que estava falando anteriormente, ela era contra, porque questão de idade, religião, quando a gente trouxe o canabidiol, ela foi bem contra. Com o tempo que ela foi vendo a evolução do Benjamin, vocês viram como ela fala hoje. Ela indica para todo mundo que ela vê que tem um filho autista, que tem os problemas que a gente tinha. Ela é totalmente a favor, e por causa que ela viu a evolução que ele teve. Muito bem, olha só. E é importante a gente estar falando aqui e explicando para o ouvinte que está ouvindo essa entrevista aqui. A gente está falando sobre a cannabis. O Alexandre explicou que é uma planta diferente até dessa que seria usada aí para o consumo recreativo, né? A maconha, não se fala aqui de liberação de drogas, não é esse o caso, mas é o uso medicinal de um dos componentes ali, um ou dois ou mais, como o Dr. Fábio já explicou, que existem mais componentes, mas para uso medicinal. E a gente está vendo aqui uma série, né? Uma série de relatos, o relato do Benjamin, o relato do próprio Tony Tomelin ali da T2, o relato do próprio Alexandre, o relato pessoal do Dr. Fábio, que teve essa mesma situação também com um ente querido aí da sua família, que seu filho também, que também... E como é que está a evolução do seu filho nesse caso? Como é que era e como é que é? O meu filho, até explicando essa questão da necessidade do acompanhamento médico, ele também faz uso de outras medicações, mas ele, assim, o canabidiol foi algo que trouxe para ele essa questão de melhorar a capacidade dele de foco, diminuir o nível de agitação e melhorar o rendimento escolar, melhorar, a gente diz que o autismo tem muito a seletividade alimentar, que é
quer comer sempre os mesmos tipos de alimento, então isso expandiu a melhora da qualidade alimentar dele, para a questão de alimentos que façam bem para a saúde, e também até a questão do peso, porque a medicação que é mais utilizada para autismo chama risperidona, e o risperidona é uma excelente medicação também, já comprovada para autismo, mas um dos grandes efeitos colaterais é o aumento do apetite, e as crianças acabam ficando realmente com excesso de peso, e meu filho teve uma perda de peso, melhorou também nesse aspecto. Então, como eu disse, eu como a maioria das pessoas, tinha um preconceito absurdo. Eu brinco que eu sou de Florianópolis, eu sou natural de Florianópolis. E em Florianópolis, ou você ama ou você odeia a cannabis, né? Porque ela é muito presente lá. E eu era um dos que odiava. E realmente o meu filho fez essa mudança em mim, como em várias outras coisas. Agradeço a ele por isso. E a minha mente mudou completamente, como a mãe dela, como a sogra dela, como tantos outros. Hoje eu sou um defensor da cannabis. Muito bem, eu acho que o que tem que ficar claro aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui é o seguinte: nós temos que nos embasar com informação, não com narrativa. Então, não se pode dizer, tem que liberar, porque para aqueles que usam, né, que querem liberar a droga, a maconha, tem que liberar porque faz bem. E também é o outro lado que é a maconha, então não pode liberar. Mas, né, a gente tem que olhar aqui o aspecto técnico, esse equilíbrio que tem que ter. Saber que isso está sendo, o que a gente está falando aqui, trazendo, são informações técnicas, é um médico que está falando, a gente está trazendo informações de pessoas que tiveram o efeito positivo, né? E tem gente ligando aqui, tem gente pedindo aí o contato, né? Como fazer para ter mais informação, para ter acesso, doutor, como é que faz? Eu até ia pedir essa licença. Quem tiver dúvidas, né, porque aqui a gente agradece a oportunidade, mas sabe também a limitação do tempo e a vontade de falar sobre o assunto é gigantesca. Mas quem tiver dúvidas, eu peço especialmente que dê uma olhadinha no meu Instagram, que é @FLArante, que é Fábio Luiz Arante, né? Lá eu tenho postado bastante informações sobre esses tratamentos. Também, se quiserem, podem mandar mensagem que a gente responde. Só lá. Repete como é que faz? É @FLArante. Também, se me procurarem no Facebook, tem também Dr. Fábio Arante. Eu atendo ali no Centro Sensite, aqui próximo à rádio. Também, se alguém quiser ter mais informações, pode entrar em contato com o Sensite e a gente vai esclarecendo. Aqui no Sensite. Olha, a gente tem um depoimento do Jason, nosso ouvinte, sobre o uso do canabidiol. Vamos ouvir, então. Bom dia, aqui é o Jason. Falando sobre o óleo de canabidiol, para mim, a minha vida salvou minha vida, né? Eu tive um problema muito grave com dependência química, com cocaína e drogas, né? E a partir da hora que eu comecei a fazer outro tratamento com óleo de canabidiol, confesso que para mim foi difícil, né? Porque teve um preconceito de outras pessoas falando que, nossa, isso vem de outras drogas daí. Mas para mim, eu tomando, e o tratamento que eu fiz, eu fui fazendo com o médico, né? Aqui em Timbó, eu fui tomando depois, assim, de umas 2 semanas, depois de 21 dias, né? Falar a verdade. Isso me trouxe um resultado inacreditável, incrível. Eu era um rapaz muito ansioso, muito imperativo, sabe? Não tinha controle das minhas emoções, era simplesmente tudo muito explosivo, tudo muito para agora. Isso me trouxe um benefício muito incrível. Eu voltei a conseguir dormir de noite tranquilo, conseguia viver uma vida tranquila, consegui me controlar com as emoções, consegui ter uma vida saudável. Eu acreditei muito nisso, que isso me ajudou e muito. Claro que a determinação vem de dentro, mas o óleo de canabidiol me trouxe o equilíbrio para minha vida, um equilíbrio tranquilo. E graças a Deus isso me ajudou e muito. Muito bem, esse foi o depoimento aí do Jason. Logo depois aí no final da nossa programação, no próximo bloco, você que está acompanhando a nossa programação, a gente vai ter mais um depoimento aí que foi coletado pela Lara Ferreira. Nós vamos encerrando a nossa entrevista por aqui. Olha, o assunto por demais importante
é polêmico, sim, mas é para trazer luz a respeito desse assunto, né? Porque a gente está trazendo aqui um médico, a gente está trazendo pessoas que tiveram, inclusive que já se manifestaram aí por áudio, enviando material para a gente aqui sobre a utilização, sobre os benefícios. Então, qual é o que fica dessa nossa conversa aqui? Olha, busque informação e busque informação técnica. Nós temos aqui o Dr. Fábio, que está à disposição para esclarecer, para trazer mais luz a respeito desse assunto aí, e que isso possa ter, né, essa nossa entrevista aí, possa realmente ter ajudado as pessoas a desmistificar, a quebrar algumas narrativas, a trazer mais informação a respeito desse assunto. Dr. Fábio, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição aí.